Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é população mundial, uma revisão com algumas coisas a mais do que você já viu, que você vai gostar. Acompanhe comigo então alguns conceitos antes de avançar para alguns índices, para você entender essa questão da população mundial. Vamos lá? População, alguns conceitos. A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico, olha esse conceito, você já estudou em séries anteriores, recebe o nome de população absoluta. Outro conceito, o número de habitantes por quilômetros quadrados recebe o nome de população relativa ou densidade demográfica. E o último conceito aí na tela, o crescimento populacional ou crescimento vegetativo, aquele do papai e mamãe, ocorre em função de duas variáveis, natalidade menos mortalidade. Mais na frente, vamos ver isso, como é que se dá esses cálculos. Verifica aí outro conceito importante, censo ou recenseamento. É a coleta ou contagem de dados estatísticos dos habitantes de um lugar para se checar ou verificar o número de nascidos e mortos e se houve ou não crescimento da população. Mas, professor, como é que a gente faz isso para encontrar esses números? Acompanhe comigo essa forma de cálculo para você chegar a essa resposta. Olha só, a taxa de natalidade a gente pode encontrar assim, fazendo o cálculo do número de nascimentos vezes 1000, dividido pelo número de habitantes. Aí você obtém o resultado. Olha só o exemplo que temos aí. No caso de uma ocorrência de 600 mil nascimentos, seja numa cidade, num estado, num país, digamos que nasceram 600 mil crianças. Aí você multiplica por 1000, divide pelos 20 milhões que refere-se ao número de habitantes do local que você está investigando. Com isso, encontrou-se aí que o número da taxa de natalidade equivale a 30%. Mas vamos ver outro cálculo, outra taxa para a gente encontrar. É a taxa de mortalidade. Aí olha só como é que se faz para encontrar ela. Número de óbitos ou de mortes vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Então imaginemos que tenham morrido 300 mil, aí multiplicou por 1000 dividido pelos 20 milhões, o mesmo que foi usado anteriormente. Então temos aí um total de 15%. Essa é a taxa de mortalidade dessa localidade que você fez o cálculo, a pesquisa. Agora, veja o crescimento vegetativo ou natural, que é a taxa de natalidade, veja que nós encontramos no laranja, que é a taxa de natalidade, 30%, menos a taxa de mortalidade, que nós fizemos o cálculo aí na taxa verde, que deu 15%. Então, exemplo aí embaixo, você vê que o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade, que é igual a 30%, menos taxa de mortalidade, que é igual a 15%, como fizemos anteriormente no laranja e no verde. Logo, o crescimento vegetativo ou natural dessa região ou área pesquisada equivale a 15%. Muito bem, sigamos. Falando agora sobre o crescimento da população, tem a ver com esse histórico aí do nosso tema. Há cerca de 2000 anos atrás, a população mundial era de 250 milhões de habitantes. E aí, como se devia esperar, não havia problema de acesso à terra, mas as técnicas rudimentares, utilizadas pelas pessoas não permitiam uma grande produção agrícola. Tudo era muito atrasado do ponto de vista nosso, de hoje. Então, portanto, a produção e a produtividade eram muito baixas. O crescimento da população mundial, há 500 anos atrás, era de
450 milhões de habitantes. Os avanços tecnológicos possibilitaram as conquistas de terras distantes, mas as doenças proliferaram e a ciência não havia inventado a cura para diversas delas. Então, olha o detalhe aí. Já houve um avanço tecnológico, mas ainda não tinha dado conta dos problemas de saúde que muitas pessoas morriam ainda com uma faixa etária baixa, ao contrário dos dias atuais, que as pessoas têm uma longevidade muito maior, chegando a 90 anos nos países mais desenvolvidos. E aí, no início do século XIX, a população chegou à casa de 1 bilhão de habitantes. A Revolução Industrial estava em curso em diversos países desenvolvidos. Nesse momento aí, entre o século XVIII e XIX, predominou muito a teoria de Malthus. Olha nessa figura aí o que diz. Na linha vermelha, crescimento populacional crescente, e aí de azul, produção de alimentos. E aí só nessas duas informações você já vê o que Malthus queria dizer. Que o crescimento populacional estava sempre acima da capacidade de produção de alimentos. E com isso ele dizia que a população mundial tinha um rumo certo, que era o caos, né? Um grande, digamos assim, problema mundial. Por quê? Porque tudo isso traria fome, doenças, crises sociais, políticas, mortes. Por quê? Porque a capacidade de alimentos, de produção de alimentos, estaria sempre inferior ao crescimento da população. Muito bem, na década de 1970, a população mundial subiu para 4 bilhões de habitantes. As inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos. Olha a diferença. Nesse momento, as inovações tecnológicas elas chegam, mas por outro lado, não quer dizer que ela ficou ao alcance de todos. Olha que no que nós dissemos anteriormente, a tecnologia não tinha chegado. Nesse momento ela chega, mas ela não alcança a maior parte da população mundial que vive em condições precárias no mundo inteiro. Já no final do século XX, a população mundial alcança a cifra de 6 bilhões de habitantes. Mas aí aumentou a preocupação com os recursos naturais. Quanto mais pessoas ocupam esse espaço, mais necessidade tem de buscar recursos naturais aonde? Na natureza, aonde algumas vezes elas são retiradas de maneira legal, com autorização do governo, de todas as empresas que têm todos os requisitos mínimos para exploração, mas em boa parte dela, praticamente paritário, corre junto com as que são, entre aspas, legítimas, aqueles que fazem exploração ilegal. E isso faz com que os recursos naturais e a agressão ao meio ambiente se tornem cada vez maiores e mais preocupantes. O campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a distribuição desigual da renda levava 23% da população mundial a viver em estado de extrema pobreza. Com isso, nós entramos então no Exercitando, com certeza com base nisso que você viu agora de alguns conceitos, alguns dados você vai conseguir responder essa questão. Vamos lá! Na década de 1970, a população mundial era de 4 bilhões de habitantes. As inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos e havia um gasto entre as superpotências que consumiam muitos recursos, enquanto que outras nações padeciam de fome extrema. Esse contexto está associado a, letra A, gastos com importação de produtos primários de países em desenvolvimento, letra B, investimentos em infraestrutura no continente africano para diminuir os impactos da miséria, letra C, gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria, que havia essa disputa entre as superpotências, e letra D, gastos com ações no combate à fome e à desnutrição de crianças. E aí, fez a sua escolha, tentou associar o contexto histórico aí? Se você respondeu a letra C, tá certo! Gastos militares, veja que até gastos aeroespaciais para buscar outros planetas nesse tempo eram muito altos,
para ver qual era a superpotência que estava sempre à frente da outra. E disse nos dados históricos que esse período foi um dos períodos que mais se teve gastos e a NASA gastou muito. Hoje em dia o gasto da NASA é mínimo, porque o governo americano deu um corte drástico, porque já não tem mais essa corrida aeroespacial. Muito bem. Vamos para a segunda então, preste bem atenção. Há cerca de 2.000 anos, a população mundial era de 250 milhões de habitantes. Alguns fatores marcam as populações desta época. Vamos lá então? Letra A. Seria o alto nível de escolaridade? Letra B. Acesso a tecnologias de grande impacto no campo? Letra C. As técnicas eram rudimentares e não permitiam a grande produção agrícola, ou a produção era muito menor porque a produtividade também não era acompanhada porque as técnicas eram muito atrasadas. E letra D, alta produtividade agrícola. E aí, você fez a análise, fez a sua escolha? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, tá certo, muito bem. As técnicas eram rudimentares e não permitiam a grande produção agrícola. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje e se você quiser acessar esse ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Com isso, me despeço e até a próxima!